Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos recordar um pouquinho sobre o que nós estávamos falando antes da pandemia. Nós estávamos falando sobre geometria analítica. E neste assunto, geometria analítica, nós vamos usar muito o plano cartesiano. Eu vou apresentar para vocês um aplicativo que é o GeoGebra. Se vocês quiserem conhecer mais esse aplicativo, vocês podem me procurar depois que eu vou apresentar para vocês. Eu tenho ele baixado no meu notebook, mas se vocês não quiserem baixar, vocês podem conhecer esse aplicativo, porque ele tem online. Bom, vamos recordar um pouquinho. Nós temos aqui um conjunto de eixos, o eixo da abscissa, que está na horizontal, que é o eixo X, e na vertical é o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Esse conjunto de eixos, a intersecção entre eles é a origem, conhecido como ponto zero. Tá bem aqui, vamos marcar o ponto de intersecção. Esse daqui é o primeiro quadrante, esse daqui é o segundo quadrante, esse daqui é o terceiro quadrante, esse daqui é o quarto quadrante. Os quadrantes são contados em sentido anti-horário, que é o sentido angular, do mesmo sentido que é contado os ângulos. Eles formam realmente um quadrante, que é o quadrante de 90 graus. Ao juntarmos os quatro quadrantes, temos 360 graus. Perfeito. Vamos colocar uns pontos aleatórios nos quadrantes para nós percebermos como marcamos, como encontramos os pares ordenados de cada ponto. Esse ponto aqui é o ponto B, um ponto aleatório, um ponto qualquer. Quem é o ponto B? O ponto B é um par ordenado. Ele tem um valor para x e um valor para y, porque ele está num plano cartesiano. Quanto vale para x e quanto vale para y? Bom, a gente segue ponto B. Se nós seguirmos em linha reta até a ordenada x, vale 4. Em linha reta até a coordenada y, vale 2. Muito bem. Então, o ponto B, ele tem como coordenada 4 e 2. Vamos pensar que um ponto, ele está sempre na origem. A origem é a posição do indivíduo. O deslocamento desse indivíduo começa sempre pela horizontal. Ele se desloca para frente, positivo. Para trás, porque é um retrocesso, é negativo. Para cima é positivo. Para baixo é negativo. Então vamos lá. O indivíduo, ele estava aqui na origem. Ele se deslocou 4 passos para frente, porque é positivo. Quando ele chegou aqui no 4, ele subiu 2 passos para cima, porque é positivo. Então, ele se encontra aqui neste ponto B, ok? Então, a gente liga essas duas coordenadas com uma linha pontilhada, que chamamos essa linha de segmento de reta. Porque ela, segmento porque tem começo e fim. Começa no ponto 4 e termina no ponto B. Começa no ponto 2 e termina no ponto B. Vamos marcar mais um ponto aleatório, num outro quadrante, um ponto I. Quais são as coordenadas do ponto I?
Vamos fazer mais um ponto aleatório no outro quadrante. Quais são as coordenadas do ponto P? -4 e -3. Mais um ponto em um outro quadrante. Vamos ligar. Vamos escrever as coordenadas de cada ponto? Então, o ponto B vale 4 para x e 2 para y. Vamos colocar aqui ao lado dele. Muito bem. O ponto I vale -6 para x e para y vale 2. Vamos colocar ao lado dele. O ponto P vale -4 para x, -3 para y. O ponto S vale 2 para x, -1 para y. Muito bem. Esse ponteiro, essa seta chamada ponteiro, ela serve para que a gente possa mover, deslocar os objetos que estão na nossa tela, no nosso plano cartesiano. Eu consigo até mexer os pontos, ó. Consigo até deslocar os pontos. Muito bem. Qualquer ponto que eu colocar aqui no meu plano, eu consigo saber quais são os pares ordenados dele, qual é o valor que ele tem, qual é o valor equivalente para x, o valor equivalente para y. Eu coloco o ponto e eu só ando em linha reta até encostar no eixo x, que eu sei quanto vale para x. Coloco o ponto, ando em linha reta até encostar no meu eixo y, e eu sei qual é o valor correspondente em y, ok? Os quadrantes são em sentido anti-horário, ok? Cada quadrante equivale a 90 graus. São 4 quadrantes, juntando os 4 tem 360. Maravilha. Agora vamos falar sobre a reta chamada bissetriz. Essa reta chamada bissetriz, ela divide o meu ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, divide o meu ângulo no meio. Vamos pegar uma reta aqui. Essa é a reta chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. Por que dos quadrantes ímpares? Porque ela corta os quadrantes 1 e 3 ao meio. Ela tem uma propriedade interessante, porque ao cortar os quadrantes 1 e 3 ao meio, a gente percebe uma coisa. Essa bissetriz que corta os quadrantes ímpares ao meio, todos os pontos que pertencem à bissetriz dos quadrantes ímpares, o x é igual ao y. O x vale 1, y vale 1. O x vale 2,
e o y vale 2. O x, sai daí da frente. O x vale menos 2 e o y vale menos 2. O x vale menos 3 e o y vale menos 3. Então, a bissetriz dos quadrantes ímpares, o x é igual ao y. A bissetriz dos quadrantes pares, ela corta os quadrantes pares, o segundo e o quarto. O x vale menos 1 e o y vale 1. X vale menos 1, y vale 1. X vale menos 2, y vale 2. X vale menos 3, y vale 3. Se o x vale 3, y vale menos 3. Se o x vale 4, y vale menos 4. Então, o x é igual ao oposto do y. É sempre o contrário, o sinal são opostos. Então, a bissetriz dos quadrantes pares é o oposto. Então, vamos colocar assim. Bissetriz dos quadrantes pares, x é igual oposto de y. Muito bem. Então, é isso que nós precisávamos recordar a respeito de plano cartesiano, ok? Tchau, bom trabalho, espero terem recordado. Até mais!